Irmãos, mais uma vez eu quero colocar a minha visão, a minha interpretação em base bíblica no tocante ao arrebatamento. Que muitos irmãos me pediram, irmãos, para fazer uma explicação, uma nova explicação do arrebatamento. Irmãos, eu quero fazer lembrar que nós foi dado o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, sabe tudo e ensina tudo. Por mais que a Escritura é ampla, mas, irmão, já foi revelado para nós, por Ele, todo o mistério de Deus escondido em Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, manifestou todo o mistério de Deus para nós. Vê que Ele mesmo fala, eu não vos chamo mais de servo, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tudo que o Pai me revelou, eu passei para vocês. Por isso que Apocalipse diz, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Enviou o seu anjo para notificar João, e João as igrejas. Irmãos, nós temos um apóstolo, um doutor nosso. Apóstolo Paulo é doutor, irmãos, é apóstolo do gentil. Por Jesus Cristo, ele foi feito apóstolo. E esse evangelho, irmãos, que ele pregou para nós, ele não foi atrás dos apóstolos, para saber como que é, como deve ser e como será. Porque ele mesmo falou em Gálatas capítulo 1, verso 11, mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou, irmãos, os ensinamentos, foi os mandamentos, foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é um apóstolo. Por isso que ele manifesta em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que recebi. Recebeu de quem? Do Senhor. Primeiramente vos entreguei o que recebi do Senhor, que Cristo por nossos pecados morreu segundo as Escrituras. Então o evangelho, irmãos, na verdade ele não estava lá na ceia do Senhor, Cristo com os apóstolos, mas ele recebeu por revelação o modo que deve ser celebrada a ceia do Senhor. Então, irmãos, voltando ao arrebatamento, nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou isso para nós em Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra lamentará e verá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, as quais juntarão os escolhidos desde o quarto vento de uma e outra extremidade dos céus. Irmãos, nós devemos lembrar que Mateus, ele foi escrito no século 50 a 75. As cartas de apóstolo Paulo, irmãos, foi escrito no ano 55. Então vê a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo passou para Paulo. Observa que, irmãos, segundo os estudiosos, Mateus ainda não tinha sido escrito quando as cartas de apóstolo Paulo já estavam sendo manifestadas. E olha o que ele manifestou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que ele recebeu, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum vai proceder com os que dormem. Porque ele falou para uma certa igreja nas suas cartas, eis que vos conto o segredo. Nem todos nós vamos dormir, mas todos seremos transformados. E olha, irmão, em continuação o que ele falou. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brando, e a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, conforme o nosso Senhor Cristo falou em Mateus 24. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso foi revelado para o apóstolo Paulo. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram em Cristo, juntamente, os vivos vão ser juntamente com eles, arrebatados com o Senhor, ao encontro com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre.
Irmãos, vamos observar Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão durante 1000 anos. Aqui, irmãos, Apocalipse, olha que Apocalipse foi escrito no século 91 a 92. As cartas de apóstolo Paulo foi no século 55. Vê que aqui fala de uma primeira ressurreição. Como o apóstolo Paulo falou, ressuscitarão primeiro os que dormirem em Cristo. Vem Apocalipse capítulo 20, verso 6, que aqui está falando da primeira ressurreição. Irmãos, vamos continuar. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Então vi uns tronos, e os que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem, nem receberam o sinal na fronte e na sua mão. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, irmãos, foi dado tronos para eles sentar. Por quê? Porque foi dado o poder de julgar. Apóstolo Paulo, nas suas cartas, irmãos, à igreja de Corinto, ele censura os irmãos que estavam levando os demais irmãos na justiça, na lei dos homens. Vê 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Não vos sabeis vós, os santos, que hão de julgar o mundo? Está em concordância, Apocalipse capítulo 20. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que há de julgar os anjos? Apocalipse capítulo 20, irmãos, foi dado o trono porque foi dado o poder para julgar. Então, irmãos, vê a concordância do mesmo Espírito de apóstolo Paulo para a revelação do Apocalipse. Então fala que vós vai julgar os anjos, em Coríntios capítulo 6, verso 2. Essas coisas, então não pode julgar essas coisas pertencem a essa vida? Irmãos, Apocalipse capítulo 5, verso 10. E para o nosso Senhor fizeste rei e sacerdote, eles reinarão sobre a terra. Então não só vai julgar, mas vai reinar. Durante, irmãos, esses 1000 anos, reinando com Cristo, toda a autoridade material e espiritual vai ser colocada debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vai se cumprir a palavra do Pai que foi dirigida ao Filho. Davi viu isso, irmãos, ele ouviu isso em espírito. Salmo 110. Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, quando isso acontecer, quando os inimigos estiverem debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, quando isso acontecer, quando estiver tudo já, irmãos, limpo, o próprio Filho vai entregar o reino a Deus. O reinado de Cristo, irmãos, não vai ter fim, porque ele é eterno. Observa em Lucas capítulo 1, verso 33, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Então, irmãos, o reinado do Filho vai ser transferido para o Pai, por isso que ele é eterno. Vamos ver, irmãos, em 1 Coríntios, mais uma vez estou, irmãos, afirmando bem aqui o Evangelho de apóstolo Paulo, porque tem alguns, irmãos, dizendo que ele não é apóstolo. Mas, irmãos, vamos prestando atenção e nós vamos entender no tocante ao arrebatamento. Então, apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24, diz: então verá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Pois é necessário, irmãos, que Cristo reina. Nesses 1000 anos é necessário que ele reina, porque toda autoridade, irmãos, e potestade vai estar debaixo dos pés dele. Então é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, veja bem, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse reinado de Cristo, irmãos, é somente, irmãos, vai participar com ele somente os que participar do arrebatamento, somente os que morreram em Cristo.
E os que tiver vivo, que vai ser transformado juntamente com eles, somente esse que vai participar do reinado com Cristo. Mas os outros, irmãos, não ressuscitou, conforme nós vimos aí em Apocalipse. Não vão ressuscitar até que se completar os 1000 anos. Vamos, irmãos, observar isso. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Que os que morrerem em Cristo estarão primeiro, mas os outros mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda morte não terá poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, irmãos, a igreja estará reinando com Cristo. Satanás será preso. Lembra que todo o poder, todo o domínio será colocado debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Então Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na mão e prendeu o diabo, a antiga serpente, que é, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Irmãos, depois dos 1000 anos, os que não participou da primeira ressurreição vai ressuscitar para ser julgado pelo próprio Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai passar o reinado a Deus o Pai. Então, esses irmãos que não participou da primeira ressurreição, no arrebatamento, não participou do arrebatamento, eles vão ser julgados pelo próprio Deus. Vai ter, irmãos, o grande tribunal, que estará o grande trono branco, o juízo final, vai ser julgado por Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 2. E vi os mortos, grande e pequeno. Essa aqui, irmãos, é a segunda ressurreição dos mortos que não reviveu. E vi os mortos, grande e pequeno, em pé diante do trono. Abriu seus livros, abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que está escrita no livro, segundo as suas obras. O mar entregou o que os mortos havia. A morte entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, os que não, irmãos, participou do arrebatamento, vai comparecer diante do grande tribunal branco, do grande trono branco, para ser julgado por Deus. Quando tudo isso acontecer, irmãos, vai se cumprir a palavra de Cristo. Apocalipse capítulo 21. E os que estavam sentados sobre o trono, diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando isso acontecer, tudo vai ser novo, porque a terra que agora existe, irmãos, está reservada como tesouro para o fogo. Então vai ser tudo novo. Veja, irmãos, que será tudo novo. Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passou, e o mar já não existe. Então, os santos, irmãos, vai ver a nova Jerusalém, conforme nós vimos em Apocalipse capítulo 21, verso 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, irmãos, como a noiva ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz que vinha do trono, que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele vai enxugar dos seus olhos as lágrimas, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, observa também em Mateus capítulo 25, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele falou isso.
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele será reunido todas as nações. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí a herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, a nova Jerusalém, irmãos. E os que estiver à direita, irmãos, eles vão entrar na nova Jerusalém, a qual foi manifestada, irmãos. Mas os que estiver à esquerda será lançado no fogo, conforme nós vimos, irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 2. E os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, abriu seus livros, abriu outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vimos aqui a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, conforme nós vimos aí, irmãos, a explicação de Mateus 25. Irmãos, Mateus 25, 41, então ele dirá também, os que estiver à esquerda: Apartai de mim, malditos, para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, porque o diabo e os seus anjos, irmãos, vai estar no lago de fogo, porque o lago de fogo foi feito para o diabo e os seus anjos. Esse é o julgamento dele. Mas os que não foi achado, irmãos, no livro da vida, vai estar com o diabo. Não só o diabo, mas também a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo e os que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então está aí, irmãos. Na verdade, como eu disse, é muito amplo. E se nós continuarmos aqui, vai ficar muito grande, irmãos, esse vídeo. Então, vamos dividir esse vídeo. Então está aí a minha explicação no tocante ao arrebatamento. Conforme nós aprendemos, irmãos, então o arrebatamento se dará desta forma, conforme foi manifesto aí. Então agora, irmãos, eu vou fazer um outro vídeo. Os santos de Deus vão passar pela grande tribulação? Outra parte, irmãos, que traz muita confusão. Então eu vou colocar a minha visão e a minha interpretação no próximo vídeo. Os irmãos aguardam. Deus abençoe a todos. Então essa é a minha visão no arrebatamento, conforme, irmãos, foi manifestado segundo a palavra de Deus nas escritas da mesma. Deus abençoe a todos.